Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Guilherme Camargo, sócio da SX Group. Guilherme, obrigado pela sua presença aqui no programa. Valeu, Estevão, obrigado a você por me chamar. Puta, ótimo. Guilherme, conta, assim, o mote do programa é falar sobre viradas de mesa, empresas, empresários, histórias de empresários, né, CEOs, fundadores, enfim, não necessariamente se levam, mas história de pessoas, né? E empresas. E ferramentas também que a gente usou e que vocês usaram nessa sua história, né? Então, primeiramente, cara, conta um pouco da sua história, né? Pô, desde quando você se formou até o cargo que você ocupa hoje e as empresas que você criou e atuou. Perfeito. Bom, sou publicitário e trabalhei na indústria de bebida, trabalhei na Diageo, que antigamente chamava Rio Blind, e depois eu migrei para games, né? Fui trabalhar na Microsoft. Comecei na área de trade marketing e acabei entrando depois na área de Xbox, onde eu fui o primeiro head no Brasil e fiquei 13 anos na Microsoft. Só faltou trabalhar com cigarro para completar talvez o trio, né? Ou nas bets agora, né? Exatamente. Na Microsoft, então eu acabei trazendo o Xbox para o Brasil, tive a felicidade de trazer a fábrica para o Brasil e o mercado de games na época era muito pirataria, né? Tinha muito... O sinônimo de categoria era PlayStation e aí com o Xbox 360 a gente conseguiu um mercado de até 90% do share. Então, foi uma questão exponencial que o próprio Xbox para a Microsoft Brasil representava 1/3 de todo o faturamento da empresa. E era uma equipe de, 8 pessoas, né? Era isso lá que ano que foi, mais foi ou menos? 2010 para 2012, né? Eu assumi Xbox em 2007 e até 2007, até 2010 foi importado, depois a gente trouxe a fabricação no final de 2010. E aí teve essa explosão, onde o Xbox acabou virando, né, o PlayStation dessa geração, dessa 7ª geração. Na época, eu tinha report, eu trabalhava no Brasil, mas tinha os reports externos. E 70% do meu tempo era resolvendo bucha corporativa. Então, era muito mais pensar em como que eu ia me defender, como que eu ia me posicionar, do que 30% que eu tinha para pensar no negócio. E aí rolou uma frustração, talvez, né, uma inquietação. E eu tenho um amigo, né, que é meu amigo de infância e adolescência, que é o Felipe, que é o fundador da Silks, que o apelido dele era Bill Gates quando eu tinha 10, 12 anos, porque ele já programava, né? Então a gente brincava que ele era o Bill Gates. Nem sonhava em trabalhar na Microsoft. E ele fundou a Silks depois que ele vendeu o site olé.com.br. Quando ele fundou a Silks, ele basicamente tinha uma experiência de de estagiário, virou empreendedor, e aí acabou vendo que em algum momento ele não ia conseguir crescer mais, porque ele fazia meio que uma prestação de serviço entre o cliente final, muitas vezes a agência de publicidade o contratava para fazer o game e algumas empresas contratavam para desenvolver sistemas. E aí a gente veio conversando e eu falei assim, Gui, vem ser sócio, e vamos virar a mesa aqui da Silks para sair um pouco talvez desse marasmo que ela estagnou no ponto de vista de crescimento. E aí em 2012 eu acabei tomando a decisão de virar a mesa e virar empreendedor. Diria que talvez eu não empreenderia se não tivesse talvez esse colchão, esse conhecimento do meu sócio. E eu acho que essa questão, a gente fala, os sócios não precisam ser os melhores amigos, eles precisam ter competências complementares e visão de negócios iguais. Então a gente tem que saber que o mesmo norte é o norte. Se ele vai um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, a gente vai se adequando no ritmo. E eu virei sócio da Silks, sócio CEO da Silks, e a gente virou meio que uma agência que eu trouxe a parte de publicidade para dentro também da parte de prestação de serviço. E em 2017, o BNDES fez uma pesquisa com 40 empresas da economia criativa aqui no Brasil e escolheram 2 empresas. Uma é a Quiris, que foi vendida para a Epic Games, que é a empresa do Fortnite há 2 anos atrás, e a Silks. E nesse empréstimo era para você criar propriedade intelectual dentro de uma competência de economia criativa. Então a gente criou, foi o primeiro momento que a gente falou assim, vamos separar a parte de prestação de serviço da parte de criação de produtos próprios. Então, a gente acabou trazendo esse investimento, separou uma equipe e desenvolvemos o MoviePlay e desenvolvemos o Ludus Pro, que é uma plataforma SaaS gamificada, que já ganhou o 4º ano consecutivo 100 Startups de EdTech. E aí a gente acabou vendo, olha, vamos manter a nossa prestação de serviço como nosso core, mas não vamos esquecer a nossa paixão, que é desenvolver projetos e empresas, que a gente trouxe esse negócio do Venture Builder. Né? A gente tem essa competência interna para criar
uma ideia, um projeto, uma empresa do zero, dar toda essa assistência jurídica, contábil, marqueteira e tudo mais para transformar isso num negócio, escolher alguns sócios que de repente já estão com a gente na operação para tocar essa operação. No caso, por exemplo, do Ludus Pro é o Danilo Parisi, que era uma pessoa que trabalhou comigo na Microsoft, eu trouxe para a Silks, tinha um equity e a gente deu mais participação para ele tocar essa operação do Ludus Pro. Né? E hoje, basicamente, a gente virou uma Venture Builder, o SX Group, né? E a gente tem esses 3 núcleos. Um núcleo de games e gamificação, que é a Ludus Pro mais a Go Gamers, que tem a pesquisa Game Brasil, que a gente fala que gamer também é gente, compra sabão em pó e volta para presidente. Aparecem de vez em quando, né? Não, a gente fala, cada vez mais está muito próximo da nossa distribuição geográfica brasileira, econômica também. Eu tenho um núcleo de diversidade e inclusão, que são 2 empresas que a gente acabou acelerando, a Diaspora.black e a Diversitera. São empresas que já existiam, mas, de novo, os founders estavam batendo cabeça na parte financeira, marketing e tudo mais, parte de um conselho consultivo, e a gente acabou, por troca de equity, assumindo parte do dia a dia da operação, deixando os CEOs focados no negócio deles. E, por último, a gente tem a parte de marketing e tecnologia, que é formada pela Silks, que é o nosso carro-chefe. Hoje, 80% da nossa receita ainda vem da prestação de serviço. Qual que é? Só voltando um pouco, Guilherme, lá atrás, eu vou voltar um pouco lá na Microsoft, que é um negócio interessante. Como é que foi essa mudança de importador para fabricante aqui no Brasil? O que motivou e como é que foi esse processo? Bom, importar os jogos digitais, o console, né, o hardware, era mais barato você importar uma máquina de caça-níquel. E não estou brincando, isso é fato. Então tinha vários impostos cascateados, imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS. Então, basicamente, era inviável você trazer, né, um produto e ficar competitivo com o mercado paralelo, né? Isso acabou motivando assim, se a Microsoft quisesse implementar ou criar uma base de consumers, né, de consumidores por conta do videogame, precisava ter essa fabricação. E aí, aonde podia fabricar? Na Zona Franca de Manaus. Que aí também, assim, é aquela primeira alegria e depois você começa a ver as tristezas da parte operacional, né? Porque produzir na Zona Franca de Manaus, o custo de transportar a mercadoria para São Paulo era alto e muitas vezes o seguro da carreta, você tinha que vir com 1/3 da carreta, porque o seguro não cobria caso houvesse algum tipo de acidente no meio do caminho. Então foi uma operação ousada por parte da Microsoft, porque foi a única fábrica fora da China. E então era fábrica própria ou era? Fábrica, não, era terceirizado. Eu não lembro se era Flextronics, acho que foi a Flextronics que fazia a produção. E acabou motivando também os concorrentes a virem, né? A PlayStation, que não tinha um representante legal, né, do ponto de vista, acabou até entrando no mercado com um pouco mais de energia, também começou a fabricar no Brasil. Então, acho que eu diria que foi uma segunda onda do mercado de games. Teve nos anos 80 a Gradiente e depois acho que a Microsoft acabou puxando esse segundo. E hoje eu acho que o mercado está mais consolidado, muito por conta da ação que a Microsoft tomou, que era o player menos importante do ponto de vista de games, porque era Nintendo, Sony e Microsoft. Né? As duas... Eu tive Super Nintendo, Super NES, né? Então, a gente tem uma ligação afetiva com um monte dessas marcas, né? Aí veio meio que o outlier, que era a Microsoft, e acabou puxando esses outros 2 concorrentes para o Brasil também. A Nintendo tá ainda no mercado? Eu nunca mais ouvi falar. Também nunca mais ouvi falar de nenhum dos, porque eu não sou gamer, mas... como é que é esse mercado? Nintendo tá no mercado ainda? E como é que é esse mercado de gamer no Brasil? Qual que é o tamanho disso? Tá crescendo? Tá reduzindo? O mercado de games, da parte de consumo e na parte de receita, ele está entre os top 10 do mundo. Né? A gente faz uma pesquisa, que é a pesquisa Game Brasil, que hoje 74% da população brasileira afirma jogar jogos digitais. E Candy Crush também é jogo, paciência no computador também é jogo. O que a gente acaba vendo especialmente por conta da plataforma smartphone, ninguém compra talvez um smartphone apenas para jogar, diferente talvez de montar um PC ou mesmo de comprar um videogame. Então é uma plataforma muito completa, que te dá essa opção de ter redes sociais, de trabalhar e ter uma plataforma muito bacana para a parte de jogos, né? E eu acho que os jogos cada vez mais foram democratizados por conta do smartphone. Hoje o smartphone, na receita global, ela é 50%. Então você pega um mercado que há 15 anos atrás não existia. Cresceu, né? Conseguiu 50% hoje, representa de uma base nova de consumidores. 50% do consumo de games hoje é via smartphone. É via smartphone. Então é uma coisa... É que vai desde o mais simples até o mais refinado, né?
Começou como uma coisa muito mais casual, né? Uns jogos mais simples do ponto de vista de desenvolvimento. Cada vez mais os jogos estão indo para o que a gente chama de AAA, que são os jogos mais hollywoodianos, né? Então você pode ter um Call of Duty, já tem um Call of Duty mobile, né? Você começa a ver as grandes empresas também olhando o mercado mobile como uma oportunidade de fazer receita e não perder talvez esse público de entrada, público, né? E mesmo esses mais refinados, os jogos mais hollywoodianos, eles estão crescendo, as pessoas estão jogando mais. Tem campeonatos, né? Tem times. Tem um sócio meu, o irmão dele ele patrocinava um time. Ele investia no time, pagava para a molecada jogar, iam para os campeonatos, ganhavam, ele se remunerava. Bem interessante isso. É uma nova carreira. Tem os e-sports, né? E eu acho que talvez uma geração nova tanto da parte de... a gente fala do Neymar, né? O Neymar talvez é uma referência no esporte do futebol offline, né? Agora existem as referências também dos esportes online. E talvez os jovens, muitas vezes, vão preferir até virar um e-atleta do que talvez um atleta mais tradicional. E a gente está vendo essa movimentação por conta dos campeonatos, incentivos, as próprias empresas não endêmicas patrocinando, entrando nas iniciativas, porque sabem que o público hoje é um público que é um público que consome qualquer coisa, né? Não é mais um público apenas jovem, adolescente, que vai mal na escola, que era um pouco do perfil anos 80 e 90. Não, e é interessante porque é mais democrático também, né? Porque pegar o futebol, o tênis, por exemplo, o tênis é super elitizado, é caro jogar, né? As aulas são caras, né? Os campeonatos também caros de participar. Futebol, você tinha que ir na peneira participar, às vezes você tinha que ter aquela mão amiga que fala, puta, amigo do meu amigo, o networking. Eu acho que no game, a pessoa tá ali jogando no escritório dela, no quarto dela, jogando online, ninguém sabe onde essa pessoa tá. Perfeito. Né? Então a pessoa consegue acessar, às vezes, campeonatos e coisas que ela não teria num esporte tradicional. E né? uma coisa interessante que a pandemia ajudou a fortalecer esse lado dos esportes digitais, né? Porque basicamente parou tudo, mas os esportes digitais que já aconteciam na maneira online, acabou, né? Até foi um momento de pico que os esportes tiveram em termos de audiência. Agora só, o único cuidado que tem que ter é para não criar também uma geração de pessoas que não saem de casa. Né? Total. Não praticam atividade física para saúde, não tem convívio social. Com certeza. Então, acho que os pais, né, também tem que ficar muito... Eles acham que estão atentos, né? Acho que é uma preocupação isso Eu daí, falo né? que a gente tem na pesquisa Game Brasil, que a gente faz há 12 anos, tem um capítulo que é pais e filhos, porque até por uma questão de metodologia, a gente não pode falar com crianças de 14 anos sem estar acompanhando os pais. Então, a gente acaba pegando o de 6 a 14 anos com o feedback dos pais. A preocupação de um pai eu diria que a aceitação do jogo como uma forma de entretenimento, ela é quase unânime. 90% dos pais afirmam que gostam que os filhos, ou permitem que os filhos joguem. Mas tem as preocupações, que é o tempo que eles estão jogando, com quem eles estão jogando e se o jogo é adequado ou não para a idade deles. Só que hoje o momento de socialização é muito interessante. 80% dos pais jogam com os filhos. Legal. Então é uma questão que talvez quem cresceu nos anos 80 e 90, jogar com o pai era quase uma missão impossível. Né? Hoje a cultura gamer já também nasce dentro de casa. Interessante. Você falou de gamificação, né? O que é gamificação? O que é? Incorporar atividades de jogos nas rotinas convencionais? Perfeito. Muitas pessoas confundem até gamificação com mini-jogos. Vamos fazer um jogo aqui, vamos fazer um jogo de 7 erros aqui. Não, é usar as técnicas de engajamento para fins que não são a diversão. Então, a gente tem vários cases, vários projetos de gamificação que olha, vou fazer um onboarding, né, do Estevão na minha empresa. Então, eu posso fazer, Estevão, você lê esse PDF aí, depois a gente conversa. Ou você consegue criar meio que um ambiente que você pode, desde um ambiente mais lúdico, né, você pode ir para uma nave espacial, olha, estou simulando aqui o andar da nossa empresa, a missão da nossa empresa, e para você talvez já virar um funcionário, você tem que passar por algumas etapas. Então, você faz as jornadas do conhecimento. Olha, você conhece a missão, você escutou a missão da empresa, você pode responder um quiz, ganha 2 estrelas e mais não sei quantas moedas, que depois você pode trocar pela mochila da própria empresa. Então, estou dando um exemplo bem simples, né? Mas isso é uma questão muito fácil, e aqui a gente está vendo que hoje, até por uma questão de retenção de funcionário, ou talvez fazer um onboarding até mais rápido, é uma tendência que as empresas estão adotando. Então, sabe que engraçado? Estou lembrando agora, você falando coisa que eu não lembrava há quase 20 anos. Eu morei nos Estados Unidos, foi em 2001, mais de 20 anos atrás. E eu trabalhava no Wendy's,
Eu sei. Né? Putz, era caixa lá, meu. Tinha que pagar meus estudos lá e trabalhava de caixa. E lá, que no começo da minha carreira, no meu currículo, eu colocava como gestor de e-mails, era gestor de recebíveis. Eu era caixa, eu era gestor de recebíveis. Mas enfim, eu trabalhava. E a minha entrada lá, eu fiz um treinamento. Esse treinamento era tosco, mas era um pouco. Eu acho que era gamificação, porque tinha lá uma pessoinha que ela batia numa porta, abria aquela porta, eu tinha que pegar não sei o quê e responder um quiz. Era a mesma coisa. Mas já tinha então, desde aquela época. Eu falo que a gamificação, ela é o termo, né, que a gente fazia a gamificação de uma maneira mais paleolítica, né? Por exemplo, olha, tinha companhias aéreas, né? O cartão branco, azul, vermelho e preto. Conforme você vai viajando mais, você vai mudando, né? Você vai tendo uma escala e maiores os seus benefícios. Isso já é uma gamificação. O que a gente hoje percebe é que apenas a parte de, se eu criar uma pontuação, um ranqueamento, vou premiar o melhor, isso já, talvez Sim. Você vai agradar uma base muito pequena da pirâmide. A gamificação é muito mais uma questão para você, né, eu falo que tem esses aplicativos de corrida, né, o Nike, Strava, correr é um negócio chato. Os caras conseguiram transformar, junto com a gamificação, que você faz um bem para você mesmo, Sim. Você quer se superar, você se compara com seus amigos, você incentiva os seus amigos. É uma forma de você trazer esse lado mais competitivo, mas para uma questão mais saudável, não necessariamente por conta de um prêmio. Né? Então, acho que a gamificação, eu acho que não é mais um modismo, a gente está vivenciando isso em diversas partes da cadeia produtiva de todo o país. E uma coisa interessante, eu tô montando um evento de networking e eu fiz um evento de networking há um tempo atrás e eu vi que formaram-se grupinhos. Perfeito. E esses grupinhos ficaram entre eles o tempo inteiro, que é um erro. Né? Você vai no evento de networking, tem que fazer networking, tem que falar com mais pessoas, né? Então, aí as pessoas que participaram e vão participar dos próximos têm que falar com os amiguinhos. E aí, né, e ficava lá os grupinhos fechados. Eu falei, tá errado isso. Então, eu pensei com a agência de marketing e tal, falei, vamos fazer algum tipo de gamificação para as pessoas rodarem entre si. Então, eu não sei como ainda, mas, a pessoa tem um pedacinho de papel, quem tiver mais papel no final do dia... Posso te ajudar? Claro. Especialista, expert, free advice aqui. Estevão, a gente fez no ano passado, na nossa festa de final de ano, nós juntamos as 5 empresas. Né? A gente tem 180 pessoas e, basicamente, assim... No dia a dia, cada empresa acaba tocando meio que o seu negócio, encontra por um café, mas nem todo mundo se conhece. Né? E a gente tem 3 escritórios, não necessariamente está todo mundo no mesmo escritório. O que a gente fez foi, de uma maneira muito offline, mas a gente distribuiu uma cartela para cada pessoa que entrava e com um desafio. Então, o desafio era: encontre a pessoa da Diaspora.black que toca bateria. Encontre 3 pessoas que estão há mais de 2 anos na Diversitéria. Legal. Então, isso fez com que as pessoas se conversassem. Porque senão a gente estaria com esse mesmo problema, porque é natural. A gente prefere não se expor, ficar mais no grupo que... Foi assim, o ponto alto da festa foi isso. E assim, quando o pessoal de gamificação, né, o pessoal da Go Gamers e RH veio apresentar, eu falei, acho meio mico, mas vamos testar. Fecho minha boca e olha, Legal. Ainda bem que a gente deixou eles fazerem. Foi muito bom. Às vezes a gente se impõe alguns tipos de travas e preconceitos, porque a gente não conhece, fala, vou amicar, vou passar vergonha. Mas não tem, é teste, né? É um teste válido. Era um teste também de um ambiente que a gente conhecia, mas foi ótimo, porque a gente nem precisou forçar. E no final das contas, tinha um dos desafios que a pessoa chegou atrasada, né? A pessoa da empresa que era, né? Acabou chegando atrasada, então ficou muito engraçado que estava todo mundo esperando a pessoa na porta para fazer. Né? Porque você tinha que dar um autógrafo, né? Então você tinha essas missões, você tinha que pegar o nome da pessoa e um autógrafo. Então era uma forma de você efetivamente, né? Legal. Todo mundo se conhecer. E muito bom, vou aplicar. E fala uma coisa, e depois, como é que foi? E a empresa de vocês, né? O SX Group. Esse braço principal é ainda o de propaganda, mídia, também gamificação, prestação de serviços. Que tipo de serviço e para qual público? Hoje a Silks, que é o nosso carro-chefe, a gente atende empresas como Adobe, Tegra, Itaú Cultural, desde a parte de tecnologia até a parte de publicidade, comunicação, redes sociais, mídia e tudo mais. Né? Mídia online, offline, mídia tudo. Online, offline menos, mas a gente chama de digital one. Tá caindo um pouco. Né? Para algumas ações, até grupo de parceiros para atuar.
A Go Gamers, a gente fala que a gente é a Accenture do mundo dos games. Então, a gente tem essa inteligência de conhecer o gamer como consumidor. Então, uma marca não endêmica quer, sei lá, se posicionar para o mundo dos games. Quem que é o target, o que eles jogam. Então, a gente tem uma plataforma chamada... do data da PGB, que ela basicamente consegue monitorar todo esse comportamento, né? O cara que joga Fortnite, ele prefere, sei lá, chocolate da Lacta ou da Nestlé. Mas você consegue pôr o seu, por exemplo, lá no Fortnite, por exemplo, tem compras digitais ali. O cara vai lá e compra sei lá, a ferramenta ou a arma, qualquer que seja o que ele vai comprar ali. Você consegue inserir com esses parceiros a marca dos seus clientes dentro do game ou você cria um game para eles? Não, na verdade, assim, se você quiser inserir algum tipo de ação dentro de um Fortnite, a gente até auxilia a conversar com o pessoal da Epic, mas a gente não faz a implementação. A gente fica mais na parte da consultoria de falar, olha, o seu público tem fit com esse game, tá? Ou não tem fit com esse game. O seu influenciador, para você ser embaixador de marca, é essa pessoa. Então, a gente acaba atuando menos na parte de desenvolvimento e mais na parte de consultoria, né? E a gente faz muito gamificação para empresas. Então, Mercado Livre, Heineken, são empresas que usam a gamificação, seja para a parte de funcionários, seja para a parte de consumidor, né? Eu gosto de um exemplo da Vivo, que ninguém liga para o telemarketing para elogiar o serviço, né? A gente só liga para reclamar. Então, a Vivo, durante 4 anos, ela nos contratou para fazer a parte da consultoria de gamificação. Então, a gente criou um ambiente onde eu colocava o atendente, que de 3 em 3 meses mudava, porque é uma rotatividade muito grande, ele como um ator principal daquela situação, do telefone. Então, você entrava no ambiente digital, tinha uma coxia, que era, você vai se apresentar aqui, mas antes de se apresentar nesse teatro, você tem que passar pela maquiagem, treinamento de produto, postura. Agora vai ensaiar um pouquinho. Volta lá, treina, responde os quiz. Então, você tinha um programa de treinamento, onboarding inteiro. Na verdade, ficou um onboarding mais essa parte de continuação durante 3 anos. E é isso. Quando a pessoa te liga, ela te liga para, muitas vezes até verbalmente, ela te agride. Se você for o ator principal, você consegue conduzir e tentar melhorar esse grande final, né? Então, são empresas que hoje, né, já usam esse tipo de técnica para melhorar a comunicação, para melhorar a eficiência, o engajamento, e eu acho que é muito importante isso. Guilherme, não, importantíssimo. Guilherme, deixa eu perguntar outra coisa. A gente tem bastante ouvinte não, né? Mas espectador aqui, ouvinte também, Sim. Que é pequena e média empresa. Como é que tem dicas assim? Como é que eu faço para tirar essa gamificação só do grande, do incumbente, né? De uma Claro, de uma Ambev, para pessoas de pequenas e médias empresas? Tem ações que eles podem fazer, coisas mais simples ou menos custosas? É muito caro implementar isso? Olha, a consultoria de gamificação, ela pode ser uma consultoria de 60 mil a 300 mil reais, né? Hoje, eu acho que, de alguma maneira, a gente tem formas... Sei lá, tem muita gente que já tem uma formação em game design, já sabe um pouco mais o que é passar, aí você contrata uma plataforma. Então, a gente tem a Ludus Pro, que hoje por R$500 por mês você consegue botar 50 funcionários e justamente já gamificar algum tipo de ação. Então, legal. Tipo, gamificação do onboarding, white label, você dá pro cara. É nosso Wix, que legal, da gamificação. Então, lá tem toda a parte de treinamento de, olha, você quer colocar uma carenagem de corrida espacial, o rally, já tem coisas pré-montadas, já existe toda uma trilha. Primeiro você vai fazer o avatar. Você quer botar o avatar? Você precisa customizar alguma coisa do seu avatar, né? E é engraçado que para algumas empresas, elas até abrem mão de ter esse módulo do avatar, né? Mas é o que a gente vê que as pessoas investem mais tempo, delas querem se parecer com aquele ambiente digital, e todas essas técnicas de games. Você põe o seu conteúdo aqui, depois ele vai responder talvez um jogo de quebra-cabeça, tem 30 mecânicas de jogos para você justamente flexibilizar a parte do conteúdo mais chata, né? Versus um pouco dessa interação e interatividade. Para você passar para o módulo 2, você tem que completar o módulo 1. Então, 3 estrelas, você respondeu 100% certo. Passa para o módulo 2. Então, a parte de plataforma, ela barateou muito, né? Então, se você tiver um pouco mais de conhecimento, você pode, ou você contrata uma consultoria para colocar. Depende muito do que você espera, né? A gente vê que pequena e média empresa, talvez um grande desafio, essa parte de retenção
de pessoas. Sim. Né? Então, usar alguma coisa para que a pessoa também se sinta mais acolhida ou para um onboarding mais rápido, isso é problema de empresas pequenas, médias e grandes. Então... E você também acaba economizando bastante no onboarding, no treinamento dessas pessoas. E também não só no onboarding, mas às vezes surgiu um produto novo na empresa. A minha área comercial tem que ser treinada, mas não só a área comercial, a área financeira, a área de operações, todo mundo tem que ser treinado naquelas rotinas daquele novo produto. Quais pacotes eles podem fazer parte. Perfeito. Se eu coloco isso daí, né, como uma rotina de toda vez que eu for lançar alguma coisa nova na empresa, eu ter essa gamificação, você acaba economizando horas de pessoas que vão ter que treinar esses funcionários para implementar isso. Então, pode trazer economia também, né? Com certeza. E melhorar até a curva de aprendizado ali. O learning curve vai ser muito mais curto, né? Não, eu vou falar que a gente teve também com algumas empresas financeiras, é isso. A agência bancária tem em vários lugares do mundo, né? Vários lugares do Brasil. Então, também, muita rotatividade. E antigamente, eles, sei lá, você tinha uma agência em Recife, trazia as pessoas da agência aqui para São Paulo para fazer um onboarding, anfiteatro, palestra. Você pode fazer 70% do seu onboarding digital. E não é que você vai perder, né? Na verdade, você já vai conseguir ter esse ganho, né, de escala. E uma coisa muito interessante é, para algumas empresas, que quando a pessoa assina a offer, já disponibiliza uma plataforma, a pessoa já se sente mais até motivada a fazer o onboarding antes mesmo de começar o day one, entendeu? Sim. Porque é um pouco dessa... Você está na pilha de começar alguma coisa nova e você já está começando antes, eu fui contratado, começa daqui 2 semanas. Eu já quero começar antes de brincar. Super legal. Para educação também deve ser legal, né? Eu dou aula na FIA. Eu faço as minhas aulas, eu tenho os meus quizzes lá, mas se eu colocar uma gamificação nas minhas aulas e para passar meu conteúdo, acho que a retenção vai ser muito maior, né? Eu vou falar uma coisa, Estevão. Você que dá aula na SPM também, né? Eu dou aula na SPM e coordeno uma pós-graduação de game marketing, game business, jogos como negócio. Uma coisa que eu brinco assim, com alguns alunos, eu falo, olha, estudem para tirar 7. Porque o 7 e 10 é a mesma coisa. E é verdade, do ponto de vista acadêmico, eles vão ganhar um diploma. Como que a academia poderia trabalhar melhor a questão dos alunos nota 10? Né? Será que ele tinha que ter um badge diferente no LinkedIn? Será que as instituições teriam que dar um pós-doutorado, um mestrado? Então, tem coisas que eu acho que a gente... do ponto de vista de iniciativa, a gente está mais rápido do que a própria metodologia acadêmica, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, assim, eu me cobro muito também de trazer coisas mais de interação. E o interessante de gamificação e dos games na parte de comunicação, e eu acho que o game como espinha dorsal de comunicação é um negócio fenomenal, porque se eu vejo uma propaganda tradicional, escuto um áudio de algum spot, alguma coisa, você vai estar... Se você não estiver prestando atenção, vai passar batido. Quando você interage com a propaganda, que seria um advergame, ou faz alguma ação por conta da gamificação, você é o ator principal para definir se vai para a direita ou para a esquerda. Sim. Você tem um poder de decisão. Então, isso é uma coisa que o game como mídia ajuda bastante. Então, nas aulas, na pós-graduação, existem aulas que a gente põe jogos para entender mecânicas e até para avaliar o quanto isso pode ou não engajar. Mas o nosso principal foco é jogos como negócio, por quê? Paixão e negócios nem sempre andam juntos, né? Então, tem muita gente apaixonada pelos games, nem todo bom jogador de futebol é um bom treinador, então não é porque você joga bem em jogos que você vai virar um bom executivo. Então, você tem que saber, esse jogo, ele vai ser um sucesso para quem que é? Eu estou fazendo para satisfazer um ego pessoal ou quero transformar isso num negócio? Quem que é meu público-alvo? Quanto que eu vou investir? Eu falo, você tem 1 milhão para investir no jogo? Invista 500. Guarde os outros 500 para adquirir novos usuários. Sim. Porque tem um mix talvez ainda de falta de conhecimento, que eu acho que muitas empresas ainda estão passando por esses apertos. Porque não é apenas ter um jogo bom. É divulgar, distribuir o jogo. Distribuir, né? E ter bons contatos, parceiros e saber transformar isso em negócio. Né? Pega o Minecraft... O Minecraft, talvez hoje o game tenha uma linha de receita, mas o merchandising daquilo, tem camiseta, tem festa de aniversário que é totalmente, né, envelopada. Então virou um transmídia, virou um produto que você não sabe... Muitas pessoas talvez não saibam que começou num game. Talvez tenha visto pela primeira vez na televisão, ou virou, sei lá, outras coisas mais. E entra um pouco também de neurociência, neurobusiness aí, né? Bastante. Como você coloca para as pessoas, né? A forma de interação. Interessante. Conta um pouco. E aí você também tem outro braço que é o Venture Builder. Isso. Como é que funciona isso? A gente começou fazendo o Venture Builder meio que sem saber que o termo era Venture Builder, né? Então a gente sempre teve... A Silks começou como uma desenvolvedora de games, então o lado de
de developers, né? De dev é bem forte lá, então eu tenho... Você tem quantas pessoas hoje na empresa? A gente está com, acho que, na Silks a gente está com uns 95, no grupo total a gente está com 180 pessoas. Pelo fato de a gente ter esse DNA de tecnologia, então a gente criava um lab, então... E foi meio difícil a gente separar um pouco, por exemplo, se desse algum pepino em algum cliente, a gente parava o nosso lab, né, nosso laboratório, para resolver aquele pepino, né? Mas a gente criou um jogo em 2011 chamado EcoCity, que tinha 400 mil pessoas por dia. Ganhou o melhor social game na Brasil Game Show de 2011, 2012. E aí a gente começou a ver que, olha, se a gente dedicar um pouquinho mais de tempo para desenvolver produtos próprios, a gente pode... se arriscar menos, né? Porque prestação de serviço é aquela coisa. A gente trabalha hoje muito com prestação de FII, mas troca o superintendente, de cada 2 anos concorrência. Então, você está sempre correndo atrás de alguma coisa. Na parte de produto, quando um cliente vira um número, me parece um bom mix, né? Que aí você começa, isso aí, você perdeu um, mas ganhou 2. Né? Então, a gente começou a ver essa visão e falou, olha, a gente tem competência para, da ideia ao lançamento, fazendo de casa. Né, em termos de competências de pessoas, só que falta um pouco de capital. Então a gente pegou esse empréstimo, que foi um bom alavancador, e a gente acabou meio que gostando dessa experiência. Né? Então a gente tem acho que 4 ou 5 produtos hoje, né, em desenvolvimento e mais alguns produtos. Né? O Ludus Pro já recebeu um aporte, estamos correndo agora para uma segunda rodada. Né? A própria Pesquisa Game Brasil ela é uma referência hoje dentro do mercado de consumo de games, e a gente está desenvolvendo, a gente acabou de lançar há 3 meses atrás a DiversiTrack, que é uma plataforma de censo voltada para diversidade, equidade e inclusão, junto com a Diversitera, que é a nossa empresa acelerada também. E todas essas empresas têm sócios específicos tocando ali, que já entendem do negócio. É isso. A gente a gente começou a entender um pouco mais, né, de como funciona esse mercado de Venture Capital. Porque, olha, não adianta o SX Group ter 70% da operação, porque se a gente não estiver na operação. O que a gente acabou desenhando foi, e a Venture Builder ela está na operação. Então, a gente participa ativamente de todas as empresas que eu citei. Nós temos desde papel no conselho consultivo e papel no dia a dia. Né? E eu brinco que no Brasil, você saber a parte financeira, jurídico, contábil, é fundamental. Né? Então, só de você pegar uma empresa, bater o balanço e falar, poxa, tem um KINAI errado aqui. Você podia estar recolhendo menos imposto por conta disso. Isso você já paga, entre aspas, o seu fee de prestação de serviço. Então, e essa expertise, como todo empreendedor, acaba focando muito mais na paixão do negócio e esse lado talvez é mais desconhecimento geral mesmo, a gente pode fornecer completamente esse recurso. E como é que é o modelo de negócio de vocês? Vocês cobram um FII e uma participação? Como é que funciona? Para as empresas, por exemplo, eu vou dar o caso da Diversitera. Na Diversitera, a gente teve eles contrataram a Silks para desenvolver a plataforma. Né? Quando a gente viu a plataforma, a gente fez um teste nas empresas da X Group e falou, olha, vamos investir em vocês e troca de participação. Tá? Então, a gente colocou 1 milhão na empresa, pegamos 30% da empresa e fizemos um acordo que nos próximos 2 anos a gente vai reinvestir 100% do lucro do SX em melhorias de plataforma e melhorias dos serviços. Então, eles têm... eu cobro o serviço deles de financeiro, eu cobro o serviço deles de marketing e eu cobro o FII comercial, porque eu tenho uma máquina de vendas também que é fundamental, porque hoje eu falo com 350 empresas, somando todas as empresas do grupo, né? Só o Ludus tem 120 clientes recorrentes. Então eu consigo fazer essa ginástica comercial de, esse lead aqui, vamos trabalhar com essa empresa, o Better Together, 2 empresas juntas do grupo. Então a gente consegue, tudo isso é remunerado. Tem que estar no PNL, são PNLs completamente separados, mas a gente tem essa governança separada, decisão final do CEO mesmo, a gente apoia, mas eles têm essa interdependência desses serviços que talvez, se em algum momento eles forem comprados, se eles quiserem crescer, a gente internaliza as pessoas do nosso próprio time para a empresa deles e fecha por enquanto para uma nova rodada de investimento. Interessante. Sabe que eu trabalhei na Atento um tempo, fui head de M&A lá e passava bastante coisa na minha mão, né? Bastante empresa. Aliás, vou fazer só um parênteses aqui. Quando você falou que saiu da Microsoft e perdia 70% do seu tempo com burocracia,
Quando eu trabalhei na Atento, eu vi situações esdrúxulas, assim, né? Casos de burocracias grotescas, né? Do tipo, pô, CFO que sabia que um deal não ia para frente e para atender uma demanda do CEO, ele não queria vetar o projeto, mandava times para fora do Brasil, times de 4, 5, 6 pessoas, um gasto corporativo enorme, já sabendo que não ia dar certo, e depois concluía-se, né, em campo que não dava certo e apresentar para o CEO. Então tinha um gasto e um tempo fora do business. Então quando você sai disso, né, dessa nhaca e consegue tirar a cabeça para fora e falar, pô, existe, né, negócios de verdade, pô, é uma libertação, né? Sim. Mas voltando, e que vai muito do encontro de que outras pessoas que vieram aqui falaram, pô, sair do mundo corporativo para empreender. Parece que essas pessoas estão mais felizes, né? Agora, voltando lá, então eu comecei a brincar com startup. Aí eu era conselheiro, pegava 2%, 3%, aquele modelo. Conselho consultivo, perfeito. 2, 5, 10%. Cheguei a ter 50%. Foram 29 startups. Nenhuma deu certo. Porque eu acho, né, na minha opinião, eu não punha tanta energia e tanto tempo nisso, né? Porque era um side hustle lá, um side business, então deixava. Mas eu vi casos do fundador fechar comigo, assinar, ter a tecnologia e sumir, desaparecer, porque estava em depressão, ou o outro que não tinha dinheiro para continuar investindo no negócio, né? E eu comecei a perceber que era muito mais pro ego da pessoa, tem uma startup. E aí, como eu te falei, né, antes do programa aqui, me parece que essa questão de startup tem muitas que vão dar certo, 95% não dá certo, né, por vários motivos, mas é como se fosse no passado aquele plano de a pessoa se aposentava, pegava um pacote de aposentadoria, comprava uma franquia. Hoje os caras querem montar startup, né? Como é que você vê isso? Você tem tido muito contato com fundadores? Como é que é esse deal flow de vocês? Como é que você enxerga isso? Putz, Estevão, é uma boa pergunta pelo seguinte, eu acho que todo mundo, fundei uma startup, todo mundo já vê o unicórnio na frente. E eu vejo só uma pedra, não, um paralelepípedo. Uma coisa que a gente, até por uma questão, a gente já é mais velho, até na forma de pensar, a gente puxa nossas empresas que estão classificadas como startups para a parte de recorrência de receita, né? E a gente não queima caixa à toa. Porque, para mim, o mais importante seriam os dividendos mensais, semanais. Sim. A nossa visão de grupo é isso. A gente já surfou uma onda de empresas que gastavam, né? Todo mundo queria ter um escritório igual ao Google, e a gente falou, para com isso, nosso escritório tá bonito, não precisa ser, né? E deu uma secada, eu acho que no mercado. Eu acho que antigamente, sei lá, talvez de 10 startups uma dava certo, agora deve ser meia, né? Então, porque tem uma visão, e a gente tem uma visão muito mais analítica, muito mais numérica do que o oba-oba, do que ali vai dar certo. Vamos queimar caixa. Vamos queimar caixa. Com esse buraco de queimação de caixa, alguém vai ter que pagar alguma hora. Alguém vai pagar, né? E secou, eu acho que secou. Os próprios cheques de investimentos dos angels e tudo mais, que antigamente era 2 milhões, agora é até 500 mil reais. Então já começa a ficar cada vez mais seco e as pessoas querem resultado, as empresas querem resultado com um pouco mais, né, de curto prazo. Todas as nossas startups, o nosso objetivo é ser em 2 anos break-even. Ponto. Sim. Não dá para ficar 3 anos, 2 anos. E aí a gente vai correr para né, para outra liga. Vocês querem mais investimento para a gente vender participação do nosso lado? Mas o meu modelo de negócio não, eu acho que eu não acredito mais em umas estilingadas uma startup que, sei lá, tem 1 milhão, vai virar 20 milhões em 2 meses. Não existe isso mais, né? Agora é muito mais tijolo por tijolo e muito mais pé no chão. Porque era meio Ponzi, né, cara? Meio pirâmide, né? Putz, eu vou entrar, vou queimar um pouco de caixa aqui, vou ter um MVP, vou ter um PowerPoint, o próximo cara que vem com 1 milhão, tira os meus 500 mil que eu coloquei aqui, que na verdade não foram 500, foram 200 e o resto em trabalho, e aí alguém vai... Então, esse cheque que vem depois, isso só funciona se tem alguém pondo mais dinheiro. Mas o último da fila vai perder se o negócio não é viável, né? Com certeza. Qual que você acha que é o segredo para startups de sucesso? Você que está no Venture Builder. Olha, eu vou falar que esse olhar numérico ele é fundamental. Porque assim, a gente trabalha com o mínimo, as empresas têm que ter no mínimo 3 meses de caixa. Então a gente trabalha talvez uma metodologia um pouco mais old school, mesmo para as empresas que estão classificadas como startups. Porque a gente sabe que se por acaso vier uma crise, o produto, a empresa tem que parar em pé com o que tem, entendeu? Então a gente trabalha muito mais, uma versão até um pouco mais conservadora e muito menos oba-oba de que um investimento vai alavancar um outro investimento.
Já acabou, secou isso aqui no Brasil. Sabe que eu trabalho com reestruturação de empresa, turnaround também. E é a mesma coisa, só que na outra ponta. Porque se você pega a startup, ela está começando, né? E ela tem restrição de caixa, ela precisa gerar caixa ali com a sua própria operação. No turnaround empresarial, eu vivo a mesma coisa, só que na outra ponta. Já sou uma empresa grande, estabelecida, estou sem dinheiro também, preciso me reestruturar, né? Reorganizar meus negócios. Então, a visão de reestruturação um pouco de restrição de caixa, trabalhar com menos, fazer mais com menos, é bem legal também para aplicar em startups, né? Então, isso tem sido bem legal também. A gente tem um braço, né, das nossas empresas que trabalha só com startup também, mas M&A, valuation e tal. Mas a gente tenta passar para os fundadores essa visão, né? De, cara, não vai sair gastando, porque você não sabe se você... Porque o business plan aceita, né? E eu não vejo nenhum business plan sendo conservador. É sempre o cara vai escalar, vai ter o market share crescendo exponencialmente, né? A tecnologia, às vezes, que ele vai conseguir fazer em 2 meses, ele vai demorar 1 ano e meio para fazer. O papel aceita tudo, né? Pois é. E eu vejo que falta um pouco de educação nessas pessoas, porque, às vezes é o dinheiro que o cara juntou a vida inteira. Ele está queimando ali num sonho. Guilherme, quando eu trabalho nos meus clientes, é muito interessante, porque como o empreendedor ele tem a dificuldade ele tem, na verdade, intrínseco dele aquele otimismo, senão ele não faria negócio no Brasil, né? Só tem que ser maluco ou otimista. A hora que eu vejo que a empresa está indo para um cenário ruim, se eu chego para ele e mostro um novo negócio que deriva daquela empresa dele, então, se eu sei fazer mesa, eu só faço mesa, monta talvez um outro negócio que seja no seu expertise, que tenha a ver com mesa, mas um novo negócio. Muda a percepção, a chave muda. Ele fala, eu trabalho antigo, mas já tenho um novo sonho. Então essa é uma ferramenta de criação de novos sonhos nos empresários, né? Mas aí faz sentido, porque o cara já está ali. Com certeza. Ele já sabe fazer aquilo. É só um pouco de mudança de foco naquela pessoa, né? Aí acho que não é um investimento tão agressivo, tão arriscado, né? Agora, o cara que não entende nada daquilo... E uma coisa que eu acho que a gente acabou aprendendo, e talvez até como que eu gostaria de ser reconhecido, talvez no futuro. O SX Group tem um pedigree de, olha, as empresas que passaram estão estruturadas para um M&A, sabe? Para alguma outra fase de avaliação. A gente tem uma metodologia que a empresa pode estar desde da ideia, né, até o fly, que é engatinhar, andar, toda a fase da gente, né, em termos de... E cada empresa está em uma fase, demanda algum tipo de serviço, e uma coisa que a gente acaba fazendo é, os nossos serviços, como o SX Group, a gente não visa lucro no SX Group na prestação de serviço, muito mais, a gente vai ratear custos. Uhum. Então, muitas vezes, você contratar uma pessoa, um financeiro... você vai gastar muito mais do que talvez pagar um FII para a gente, porque o seu financeiro vai ser rateado, porque uma empresa com 10 pessoas talvez não precise de um financeiro full. Então, você consegue ratear em 2 empresas que precisam, né, de meio período cada. Então, acho que essas coisas me faz pensar que, diferente talvez do modelo de startup normal, e a gente não é uma aceleradora, nem um investidor apenas, a gente participa. Então, talvez a gente tenha que ter menos empresas com mais qualidade, um pouco mais de controle e talvez com melhores resultados por conta disso. O nome building, o builder, né? Você está construindo o negócio. É isso. Interessante, bem legal, hein, Guilherme? Para o nosso público aqui, mercado financeiro, pequenas e médias empresas, consultorias... O que eu acho que foi mais legal da nossa conversa, eu acho que é mais diferente para o nosso mercado, é realmente essa questão de gamificação, né? Isso aí eu acredito muito nisso, acho que é bem legal para o futuro, pro presente, mas eu acho que cada vez mais parte das nossas vidas. Tem alguma mensagem, alguma dica para quem quer usar isso, começar a mexer com isso? Então, o game, você precisa, de alguma maneira, tomar uma decisão. Então, do ponto de vista de comunicação, né? Vou comunicar um novo produto, vou comunicar uma nova campanha da minha empresa para os meus funcionários. Tudo que tem interação gera mais engajamento, né? Mas para fazer um engajamento e uma interação de uma maneira correta, é importante ter pessoas que conheçam bastante desse mercado para justamente não frustrar nem quem contrata e nem quem participa, né? Mas eu vejo que a barreira do game como espinha dorsal de comunicação ela já vem caindo, então cada vez mais existem pessoas C-level que viveram os anos 80, 90 da parte de games, então já não tem mais esse paradigma. E eu acho que o game tem esse poder. Você é
o decisor. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, vai para, né, para que lado você quer ir. E eu acho que usar isso dentro de um ambiente não divertido, no lado corporativo, até jogos de empresa, né, para você talvez brincar com a questão do planejamento, o que pode, o que não pode, o que você deve fazer, né, porque é isso. Num jogo de futebol, você pode dar uma cotovelada no adversário. Você vai ser punido. Você vai ser punido. Isso é exatamente, você tem as regras. Você tem o campo, você delimita o seu espaço e cria as regras para criar um ambiente que você tem que fazer gol no seu adversário e tem que não tomar gol. Poxa, deixando claro, por que essa empresa quer ter o drive de crescimento, né? E como que ela vai chegar, se tem as regras, né? Se tem os benefícios, se você for o primeiro, o segundo, o terceiro, ou vai ser um prêmio coletivo, eu acho que você consegue amarrar tudo isso num storytelling interessante. Bem legal. Também para recrutamento e seleção, né? Eu já sei o cara que não vai respeitar a regra, vai meter o louco, vai morrer na fase 1, ou a pessoa que vai ser mais contida, talvez, e vai conseguir passar de fase, né? Com então, certeza. na seleção, você já consegue mapear até o perfil psicológico da pessoa, consegue, né? Não, consegue. Acho que o game tem isso também, né? E assim, tem um lado de... Você aprende muito jogando, né? Você aprende muito tomando decisões erradas dentro do jogo. Então, por que não talvez trazer esse aprendizado para o mundo real? Excelente, Guilherme. Obrigado pela sua presença aqui, super aula de gamificação e outros temas. Obrigado, viu? Valeu, Estevão. Obrigado a você, espaço, e nos vemos em breve. Então, pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até breve.